Logo nos primeiros dias de aula do Caetano, a mãe dele desconfiou que talvez o pequeno tivesse intolerância a alguma substância do leite. Mesmo assim, continuou tomando o alimento. Foi aí que o primeiro sintoma apareceu. Foi uma íngua que deu ao lado do ouvido dele, que o médico depois explicou que era como o corpo dele não sabia digerir e não estava acostumado também com a gordura do leite, ele acaba acumulando nas vias aéreas. E aí, por conta disso, eu descobri que realmente era intolerância à lactose. A lactose está presente no leite. Os intolerantes à lactose são aquelas pessoas que têm dificuldade em digerir essa substância. Os sintomas mais comuns da intolerância à lactose seria a flatulência, que é o acúmulo de gases na região abdominal, que daí gera o estufamento, a constipação e a diarreia, que daí vai depender de cada caso, cada paciente tem um sintomas determinado. É o caso do Caetano e também da Aline, que sentiu os primeiros sintomas da intolerância há uns 5 anos. Inicialmente parecia uma preguiça exagerada, mas aí foi evoluindo, passando-se os dias, não melhorava. Eu procurei um especialista, na época eu precisava fazer um exame no gastro, e aí eu falei para ele dos sintomas que eu estava tendo, e ele falou, vamos pedir um check-up de exame, inclusive da intolerância à lactose. Foi aí que, há 5 anos atrás, eu tive o diagnóstico que eu era intolerante à lactose. Após os 8 anos de idade, nosso corpo vai reduzindo a quantidade de lactase que produz, por isso que vem as intolerâncias. Então, nós somos os únicos animais que ainda continua tomando leite após esse período. Não há necessidade de consumir leite, a gente consegue os nutrientes dele com outros alimentos. Quando o paciente descobre o problema, deve procurar ajuda médica. Depois disso, o primeiro passo é a reeducação alimentar. O processo mais difícil da minha reeducação alimentar foi tirar o doce depois das refeições. A maioria dos doces que eu comia tinha o leite, Foi um processo difícil, mas que hoje eu sinto na pele os benefícios de não consumir mais a lactose. Eu melhorei a minha disposição, não tenho mais dor de cabeça, que era um sintoma que era corriqueiro no meu dia a dia. Para os pais de crianças intolerantes, a missão é adaptar o cardápio com o resto da família. Demorou um pouco assim a adaptar e lembrar que ele não poderia, que eu fosse fazer alguma coisa para mim, teria que ser separado para ele. Hoje consigo fazer creme de leite, de vegetal, consigo fazer uns queijinhos para ele com polvilho, coisas assim. Assim que o problema é descoberto, é preciso cortar de vez a ingestão do leite. Essa nutricionista alerta sobre o perigo de agravar o problema. Vai estar machucando ali o nível intestino do paciente, então pode agravar, pode ter sintomas mais graves, é bom estar evitando o consumo realmente. E concorda, dá para viver tranquilamente sem a lactose. Tem gente que gosta muito de consumir leite, e tem os leites sem lactose, tem os leites vegetais que dá para estar substituindo nesse caso. No início, quando eu descobri, que foi há 5 anos atrás, era um pouquinho mais restrito ainda, um pouquinho mais caro os alimentos. Então, pesava um pouco na dieta aí do mês. Hoje tem mais opções, o preço está um pouquinho mais acessível, então não é impossível não. Tem muitas opções. E se for pessoas que adoram queijo, por exemplo, tem queijo sem lactose, tem tofu, tem vários tipos de queijo vegetais também que funcionam. Vida sem lactose, mas vida normal. Pensando assim, o quanto você deixa de passar mal ou o quanto você também previne de não desenvolver mais alguma patologia no futuro, compensa o investimento. É mais um investimento do que um sacrifício.